Bom, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física 3. Hoje nós vamos falar um pouquinho de corrente elétrica. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Um bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vou começar aqui com um pensamento do momento do Wilson Batista, grande sambista, né? Lá da década de 20, de 30, né? Ele diz assim: tenho pena daqueles que se agacham até o chão enganando a si mesmos por dinheiro ou posição. Né? Isso aí é um samba dele chamado Eu Sou Assim. Então fica aí o recado desse grande Wilson Batista. Muito bem, vamos falar um pouquinho de eletrodinâmica. Né? Eletrodinâmica é a parte da física que estuda os fenômenos e o comportamento relacionados às cargas elétricas em movimento. Né? Então a gente tem aqui, né, eletro, que seria o quê? Dinâmica, né, movimento de elétrons, tá bom? Então aqui do próprio termo aqui que define essa área da física, né? Eletro, né, é relativo a elétrons, cargas elétricas e dinâmica, tá bom? Então se a gente tiver um fio condutor de eletricidade, se ele for conectado a um gerador de energia, o que vai acontecer? A gente vai observar que vai haver um movimento ordenado de cargas elétricas, tá vendo? Esse polo é o polo negativo do gerador de energia, que aqui representado é uma pilha, esse é o polo positivo. Aqui eu vou ter um movimento de elétrons, né, saindo do polo negativo para o polo positivo. Esse é o sentido real da corrente elétrica, e não convencional. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, sentido real da corrente elétrica e convencional, nas próximas aulas nossas. Mas isso aqui é justamente, então, o que vai ser objeto de estudo, tá? Nesse nosso tópico, né, de Física 3. Tá bom? Bom, os elétrons livres, eles vão iniciar um movimento, então, através do condutor, indo da região em que eles estão em excesso, ou seja, a região de menor potencial elétrico, ou polo negativo, para a região onde há falta de elétrons, onde tem o quê? Maior potencial elétrico, ou seja, o polo positivo. Tá bom? Como a gente viu aqui na nossa figura e estamos repetindo. Esse é o sentido real da corrente elétrica. Bom, dessa forma, a corrente elétrica numa pilha ela tem sentido do polo negativo para o polo positivo. Esse movimento ordenado de cargas elétricas através de um condutor é chamado de corrente elétrica. Tá bom? Os elétrons livres, então, eles passam a se mover numa mesma direção e no mesmo sentido. Então, a corrente elétrica ela pode ser definida como sendo um movimento ordenado de cargas elétricas através de um condutor de eletricidade, certo? Aí nós vamos ver que tem três tipos, né, de condutores de eletricidade. Né? Você tem os fios, né, os condutores, vamos dizer, sólidos, os condutores líquidos, seriam as soluções eletrolíticas, e os condutores gasosos, né, que seria um gás ionizável. Tá bom?